Senhor. Amém. Irmãos, Deus é fiel. Hoje, quando o Pai colocou essa palavra no meu coração, eu falei: Pai, vou fazer a tua vontade. O Senhor confirme para mim. Irmãos, para vocês verem que eu deixei ela separada com a fotinha da minha madrasta. Abram vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Tudo é feito sobre a vontade do Pai. Aleluia. Tudo acontece sobre a vontade do Pai. Marcadorzinho em 2 Reis 5. Santo é teu nome, Pai. Meu Deus, começo, Pai, te pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor. Peço, Pai, perdão pelas minhas falhas. Peço que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça, Pai. E que o Senhor possa colocar as tuas palavras sobre a minha boca. Que seja feita somente a tua vontade. Que não seja nada de mim e tudo de ti, Senhor. Pois sou o teu servo, Pai. E que o Senhor possa colocar as palavras sobre a minha boca, para que elas cheguem sobre os ouvidos dos meus irmãos da forma que o Senhor deseja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 em diante, irmãos. É uma palavra bastante conhecida, mas o Pai colocou ela no meu coração, então com certeza ela tem direção. Santo é teu nome. Amém, irmãos? Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Santo é o teu nome. Mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar onde da lepra e restauraria o leproso. Não são porventuras Abana e Farfã, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não as farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Até aqui, irmãos. Santo é o teu nome. Irmãos, esta é uma palavra muito, mas muito conhecida. E é uma palavra também que há um grande aprendizado. Ela já começa lá atrás, quando uma menina
que foi levada de Samaria para a Síria e se tornou serva, ficou aos cuidados da mulher de Naamã. Ela disse para a mulher de Naamã que se o senhor dela estivesse em Samaria, com certeza o profeta de Deus restauraria o senhor dela da sua lepra. O que aconteceu? Naamã ouviu, chegou até os ouvidos de Naamã esta informação, que em Samaria havia um profeta do Senhor, havia um homem de Deus que restauraria a sua lepra, a sua carne. Irmãos, o Pai quer dizer que ainda há homem de Deus sobre a terra, ainda há profeta do Senhor sobre a terra. O que Naamã fez? Naamã conversou com o seu senhor, que disse para ele: vá até Samaria. E Naamã foi. Naamã chegou até a porta do profeta Eliseu. Qual é o aprendizado? Ele foi no lugar certo. Ele chegou à porta do homem de Deus. Irmãos, se nós formos analisar a Escritura, até este exato momento, Naamã tinha um porém, tinha uma lepra, que era naquela época uma doença que não havia cura, que muitas vezes excluía as pessoas do convívio da sociedade. Naamã, porém, era um comandante do exército do rei da Síria, era um herói de guerra, era um homem respeitado, porém leproso. Se Naamã não fosse um herói de guerra, talvez ele seria uma pessoa excluída da sociedade. Irmãos, o que o Pai quer dizer? Que muitas vezes nós temos um porém na nossa vida, nós temos problemas na nossa vida, que às vezes nos afasta da sociedade, que às vezes nos afasta das pessoas. Mas se chegarmos no lugar certo, como fez Naamã, procurou um homem de Deus, um servo do Senhor, para resolver o seu problema. O que o Pai quer dizer, irmãos? Que nós temos que sair da nossa casa e fazer como Naamã fez, ir em busca do nosso milagre, ir em busca da nossa cura, ir em busca da solução do nosso problema. Se Naamã tivesse ouvido aquela palavra e permanecesse na Síria, ele não teria chegado até o homem de Deus, ele não teria chegado até a porta de Eliseu. Mas quando Naamã chegou na casa de Eliseu, porém não aconteceu da forma que ele esperava. Naamã esperava ser recebido por Eliseu, mas isto não aconteceu. Eliseu pediu que seu servo levasse uma palavra para Naamã, uma palavra de profecia. E até então
Naamã saiu indignado com o que estava acontecendo. Irmãos, se pararmos para pensar, Naamã era um homem que tinha uma certa posição na sociedade, que tinha um certo respeito na sociedade. Aonde ele chegava, as pessoas davam atenção. Aonde ele chegava, ele se tornava o centro da atenção. Mas ali, naquele exato momento, o centro da atenção não era Naamã. O centro da atenção não era Geazi. O centro da atenção não era Eliseu. Mas como assim, irmãos? O centro da atenção não era Eliseu, mas Naamã não havia entendido. O centro da atenção era a palavra do Senhor. Porque, irmãos, não aconteceu da forma que Naamã queria. Como muitas vezes nós buscamos algo do Senhor e não acontece da forma que nós queremos, não acontece da forma que nós pensamos. Mas por quê? O centro da atenção era a palavra do Senhor. Irmãos, o que Naamã não havia entendido, uma vez que a palavra do Senhor, ela é dada por um servo do Senhor, ela é dada por um profeta do Senhor, ela tem o seu valor, ela tem o seu peso, porque a palavra do Senhor, ela se manifesta nada mais, nada menos do que o poder de Deus, que não há limite. Como se vocês forem estudar em todas as Escrituras, o Senhor fez o mundo, realizou os seus milagres com apenas a palavra. Mas o apenas não se aplica aqui, porque o apenas é o que Naamã entendeu. Porque a palavra do Senhor, ela é capaz de transformar a minha vida e a sua vida e a vida de quem ouve a palavra do Senhor. Mas temos que entender que muitas vezes ela não chega até nós da forma que nós esperamos. Naamã, até aquele exato momento, não tinha entendido. Vamos voltar lá no começo. O que levou Naamã até Geazi? Vamos lá, até Geazi. Porque ele esperava encontrar Eliseu, mas encontrou Geazi. O que levou Naamã até lá foram as palavras que ele ouviu, que saíram da boca de uma menina, a esposa de Naamã. E o que fez ele ir até lá? Ele acreditou no que ele ouviu. E isso daí fez com que ele se deslocasse da Síria até Israel. Irmãos, o que o Pai quer dizer é que se nós viemos aqui hoje, é porque nós ouvimos que aqui estaria a palavra do Senhor, que aqui na casa do Senhor tem a presença de Deus, porque ninguém vai a lugar nenhum se não acreditar. Este é o primeiro passo para que a gente possa receber o milagre do Pai, é acreditar. O segundo passo, se vocês analisarem na Escritura, não fugindo do contexto,
aí ela teve que ir até Jesus para tocar na sua orla. Jairo teve que ir até o Senhor para buscar a cura para sua vida. O centurião teve que ir até Jesus para encontrar a cura. E o centurião ainda falou: Senhor, com apenas uma palavra tua, meu servo será curado. Estão conseguindo entender, irmãos? A palavra pede que a gente faça a nossa parte. Se a gente ficar sentado esperando um milagre chegar, vai ser difícil. Temos que ir em busca do nosso milagre, da mesma forma que Naamã fez. Naamã saiu da Síria e foi até Samaria. Mas como tudo às vezes não sai da forma que imaginamos, houve um probleminha. Qual que foi o probleminha? Naamã. E é um probleminha que muitas vezes nós temos com nós. Um pouquinho de Naamã. Quando chegamos e não é da nossa forma, muitas vezes fazemos como Naamã. Naamã começou a questionar. Primeiro se decepcionou porque não ficou frente a frente com Eliseu. Só que Eliseu já havia profetizado sobre a vida de Naamã. E Naamã saiu indignado. Veja bem, irmãos, o orgulho de Naamã falou naquele exato momento. Ele não esperava ser recebido por um mensageiro. Só que o mensageiro portava a palavra de Deus, portava a palavra do Senhor, que foi dada pelo profeta do Senhor, por um homem de Deus. Irmãos, quando vocês estiverem em algum lugar e a palavra do Senhor chegar até vocês por um mensageiro do Senhor, tomem posse, porque esta palavra pode fazer a diferença na minha vida e na vida de vocês. Mais uma vez, o Senhor usou pessoas para falar com Naamã. Quando questionaram Naamã se o profeta pedisse algo difícil, se ele não faria, ele parou e repensou. Antes de fazer isso, ele indagou que Damasco tinha rios melhores do que todas as águas de Israel. Aí eu faço a pergunta: tinha? A água poderia ser limpa, o rio poderia ser mais bonito, mas o que não tinha? Sabe qual é o aprendizado, irmãos? Não tinha a direção de Deus. Quem mandou Naamã ir para o Jordão foi Deus. Não mandou Naamã ir para Farfã. Não mandou ele ir para Damasco. Mandou ele ir para o Jordão. Irmãos, quantas vezes não perdemos a nossa bênção, o nosso milagre, porque Deus manda a gente ir para um lado e nós vamos para outro. Quantos de nós muitas vezes queremos andar no caminho do Senhor, mas não queremos andar no caminho que o Senhor deu para nós? Irmãos, nesse exato momento, Naamã estava sendo desobediente, questionando a palavra do profeta, indagando a palavra do profeta, por causa de algo chamado orgulho. Muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho nos custa muito caro.
Para Naamã estava custando a cura da lepra. Para Lúcifer custou o reino do céu. Para mim, para todos que conhecem a minha história de vida, se eu tivesse mantido o meu orgulho, talvez custaria a minha conversão, talvez custaria a minha salvação, talvez custaria para mim a oportunidade de estar fazendo a obra do Senhor. E para vocês, o que pode custar o orgulho de cada um? Irmãos, temos que refletir. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra do Senhor e não tomamos posse dela, pode nos custar o nosso milagre, a nossa bênção. Mas quando questionaram Naamã novamente, Naamã repensou. Se fosse algo difícil, ele faria. Por que não atender e não ser obediente e dar credibilidade na palavra do profeta? Só porque foi recebido por um mensageiro? Irmãos, Deus usa quem Ele quer para falar. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos aqueles que são grandes, nós não damos ouvidos àqueles que são pequenos. Só que temos que prestar atenção. A palavra chegou até Naamã através de um mensageiro. Quando o Senhor mandou Samuel para ungir o próximo rei, que seria depois de Saul, ele ungiu o menor da casa, que foi Davi. Ele ungiu aquele que ninguém acreditava. Ele usou o menor para poder exaltar e levantar a rei. Então, irmãos, temos que aprender que muitas vezes Deus age da forma que Ele quer e não da forma que nós queremos. Muitas vezes poderemos ser surpreendidos porque achamos que vai acontecer de uma forma, e quando chegamos à porta de Eliseu, não acontece da forma que Naamã queria, ou seja, não acontece da forma que esperamos. Porque, irmãos, nós não conseguimos entender o agir de Deus, mas temos que saber que temos que acreditar, porque quando Deus se manifesta e profetiza na vida nossa, Ele cumpre. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar cientes, irmãos, que para haver um milagre tem que haver um processo. E não há milagre sem processo. Irmãos, para Naamã chegar até Eliseu, ele teve que ouvir a menina, ele teve que conversar com o seu rei, ele teve que viajar da Síria para Israel, ele teve que engolir o seu orgulho e saber que ele não ficaria frente a frente ao homem de Deus. Ele teve que aceitar que ele seria profetizado na presença de um mensageiro, um homem de Deus. Ele teve que ouvir quem estava abaixo dele falar: pai, se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Irmãos, temos que entender que
que por mais alto que seja a nossa posição, nós nunca estaremos acima da palavra do Senhor. Nós nunca seremos maior do que a palavra do Senhor. Nós nunca estaremos acima da vontade de Deus. E Naamã, para conseguir o teu milagre, ele teve que entender que ele teria que entrar nas águas de Jordão. Mesmo achando que na Síria, em Damasco, tinha rios melhores, mas não tinha a profecia do Senhor. Tinha rios melhores, mas não tinha a direção de Deus. Santo é o teu nome. Irmãos, enquanto acharmos que o caminho que queremos seguir é melhor, enquanto acharmos que o rio que queremos mergulhar é melhor, enquanto acharmos que vai ser do nosso jeito, que é da forma que queremos, não haverá milagre. Enquanto acharmos que é da forma que esperamos, não há milagre. O Pai pede para dizer, irmãos, que temos que tirar o achismo de dentro de nós. Temos que parar de achar. E temos que começar a entender que nós temos que obedecer. Glória a Deus. E sem questionar. Se Deus manda entrar no Jordão, entre no Jordão. Se Deus manda mergulhar 7 vezes, mergulhe 7 vezes. Se Deus manda você sair da sua casa e buscar o seu milagre, aonde está a presença do Senhor, diante do profeta de Deus, vá. Não fique sentado esperando, porque o milagre pode estar próximo de você, e a única coisa que precisa de você é apenas caminhar. Da mesma forma que Deus falou para Moisés: diga ao meu povo que marche. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos aqueles que obedeceram e seguiram na direção que o Senhor mandou, venceu, encontrou o milagre. E eu já estudei a Bíblia e até hoje não vi, irmãos, me corrija se eu estiver errado, não vi em momentos nenhum que o profeta falou assim: eu preciso ir 3 ruas para cima, porque ali tem uma pessoa sentada que precisa do meu milagre, do milagre do Senhor. Não vi Jesus falar assim. Eu vi Jesus falar: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém que eu pouse na sua casa. Mas para isso Zaqueu teve que ir até o caminho do Senhor, teve que subir na árvore, mas teve que ir, porque se ele ficasse sentado na casa dele, talvez Jesus não passaria por lá. Irmãos, quando Naamã desceu do seu cavalo e entrou naquele rio, naquele exato momento, caiu o orgulho, caiu o questionamento que ele havia fazendo, que ele vinha fazendo sobre o Rio Jordão. Naquele exato momento caiu a indignação que ele estava por não ter ser recebido pelo Eliseu. Caiu a frustração de ter sido recebido por Geazi. E passou a se fazer valer a obediência. Passou a se fazer valer a direção que Deus havia dado. E
naquele exato momento, ele ia aprender uma lição que todo mundo tem que aprender o mais rápido possível, que a palavra do Senhor não é em vão. A palavra do Senhor, ela restaura, ela ressuscita, ela renova, ela transforma, ela muda a situação minha e a de cada um de vocês. Só que para isso acontecer, irmãos, temos que entender que na nossa vida há um processo. Sem passar pelo processo, não há milagre. Se não houver a obediência, se não houver o ato de ir buscar o milagre, ele não vai acontecer. Se ficarmos questionando, não vai acontecer. Quando Naamã entrou naquele rio e mergulhou sem questionar, depois do 7º mergulho, que ele viu a sua carne restaurada, como a de uma criança, que ele olhou para si mesmo e não viu a sua lepra, ele reconheceu que ele estava diante da palavra, estava sob a palavra de um homem de Deus, e ele pôde contemplar que em Israel havia Deus. Aleluia. Ele pôde contemplar que valeu a pena passar pelo processo. Ele pôde contemplar que o que aquela menina havia falado lá na Síria era real, era verdade. E da mesma forma que ele acreditou quando ouviu, desacreditou quando foi dado a direção que era o Jordão, e quando deixou o seu achismo de lado, parou de achar que era o dono da razão e se tornou humilde para poder entrar no Jordão, ele teve um encontro com Deus. Ele passou a entender que apenas a palavra de Deus é capaz de transformar a vida da pessoa. Aleluia. Foi capaz de curar o que não tinha cura. Santo é teu nome. Irmãos, quantos de nós muitas vezes ouvimos profecias? Quantos de nós ouvimos promessas? Quantos de nós esperamos o milagre que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu. Porque muitas vezes agimos como Naamã, não suportamos o processo, não andamos na direção que foi dada e questionamos a profecia, a promessa que recebemos. Porque, irmãos, Naamã poderia ter voltado para a Síria com a sua lepra. E tinha tudo para que isso acontecesse. Se ele não fosse questionado, quando disseram para ele que se fosse algo difícil ele faria, se ele não ouvisse e não atendesse o pedido, o milagre teria acontecido? Não, não teria acontecido. Ele tinha passado pelo processo, ele tinha chegado no lugar certo, que era a casa do profeta. Ele tinha recebido a profecia, mas até então não tinha entendido e continuava se posicionando da forma errada. Continuava deixando o seu orgulho impedir que o milagre acontecesse. Aí pergunto, irmãos, quantas vezes não nos comportamos como Naamã? Quantas vezes vamos na casa do Senhor, ficamos frente a frente com a palavra do Senhor, recebemos a palavra do Senhor,
Senhor e ao invés de ir para Jordão, vamos para Damasco. Quantas vezes, ao invés de mergulhar 7 vezes, entramos 3 vezes e falamos assim: não vai acontecer nada, saímos de dentro do rio, sem alcançar a nossa bênção, por simplesmente questionar, por simplesmente não querer suportar o processo até o fim. Irmãos, veja bem, ainda há profetas do Senhor sobre a terra. Não é todos os homens, não é todos os homens que é profeta do Senhor, mas ainda há profeta do Senhor sobre a terra. Muitas vezes ouvimos coisas que não se cumprem, mas às vezes vamos até a pessoa errada. Mas se fizermos igual fez Naamã, fomos até a pessoa certa e agirmos da forma certa, o milagre acontece. Porque veja bem, irmãos, se você for até o profeta, mas não crer, não vai acontecer o milagre. Mas se você for até a pessoa errada, veja bem, para vocês não entenderem mal, se você for até a pessoa errada, mas acreditar que a palavra é do Senhor, você acredita que o milagre pode acontecer através da sua fé? Irmãos, nada acontece sem a fé. Nada acontece se você não acreditar. O porquê estou colocando desta forma? Se algum dia alguém profetizou sobre a sua vida e isto não aconteceu, não deixe de acreditar, porque a sua fé é o que faz o milagre acontecer. E na hora que você estiver diante do servo do Senhor, pode acreditar, irmãos, que vai acontecer o milagre. A palavra é do Senhor, a palavra é de Deus. Muitas vezes encontramos em situações que não acontecem e culpamos o profeta, mas não reconhecemos que nós temos um Naamã dentro de nós. Então, irmãos, nós temos que vestir a sandália da humildade, ser obediente e ir na direção que Deus mandou. Irmãos, às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas o fulano disse que ia acontecer e não aconteceu. Irmãos, talvez ele não seja o profeta, mas se ele leu a Escritura, a palavra do Senhor, ela é de Deus. Ela é do Senhor. O porquê que estou colocando desta forma? Porque se você for lá na passagem que fala de Balaão, você vai ver que Deus usou a jumenta. Você vai ver que Deus usa quem Ele quiser usar. Deus usa uma criança, Deus usa um mendigo, Deus usa um morador de rua, Deus usa aquilo que a gente não acredita que pode ser usado, mas usa. E às vezes usa até aquele que a gente acha que não é o profeta. Mas, irmãos, temos que estar alicerçados, porque as Escrituras falam que no final dos tempos
serão enganados. Mas se você estiver alicerçado, aquele que habita dentro do teu coração irá te mostrar a verdade. Aleluia. Irá te mostrar o caminho. E você vai saber se a palavra é ou não de um profeta. Como Naamã chegou até Eliseu? Através de uma criança. E se ele não tivesse acreditado que aquela palavra que saiu da boca de uma criança fosse verdade, ele teria chegado até o profeta? Não, ele não teria chegado. O porquê que eu estou batendo nesta tecla? Porque, irmãos, muitas vezes nós recebemos a profecia e não acreditamos. Muitas vezes Deus nos dá a direção e nós não seguimos o caminho. Como muitas vezes nós escolhemos o caminho que não é o Jordão, vamos parar em Damasco e perdemos a nossa cura. Antes de tudo, nós temos que entender que na nossa vida há um processo, e se a gente não passar pelo processo, nós não vamos chegar até o milagre. Irmãos, o maior milagre que houve aqui nesta passagem, sabe qual que foi, irmãos? Não foi a cura. O maior milagre foi o reconhecimento de Naamã, que Israel tinha Deus, que Israel tinha um servo do Senhor, tinha um portador da palavra de Deus. O maior milagre foi a conversão de Naamã. Se você ler no versículo 17, você vai ver que Naamã fala que nunca mais ele irá prestar culto nem sacrifício a nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Irmãos, tome posse do seu milagre hoje. Tome posse da sua cura hoje. Tome posse da resolução do seu problema hoje. Porque a palavra do Senhor está aqui, perante cada um de nós. Temos que entrar dentro do Jordão. Temos que mergulhar dentro do Jordão. Temos que acreditar que a palavra do Senhor é capaz de restaurar a nossa saúde. É capaz de mudar a nossa situação, é capaz de tirar o Naamã de dentro de cada um de nós e fazer com que a gente passe a acreditar que a palavra do Senhor, ela tem poder. E o mais importante de tudo, a palavra do Senhor transformar a tua vida, você não precisa estar diante do profeta de Deus, você não precisa estar diante de Eliseu, você só precisa apenas ouvir a palavra do Senhor. Pergunto para vocês, o que a menina falou se ele estivesse em Samaria? Eliseu restauraria. Aí pergunto para vocês, Naamã ficou frente a frente com Eliseu? Não, ele não ficou frente a frente com Eliseu. Eliseu passou a mão sobre as lepras de Naamã
Não passou as mãos sobre as lepras de Naamã. Geazi disse: meu Senhor falou que mergulhe 7 vezes no Jordão e a sua carne ficará limpa. O Senhor diz para mim e para cada um de vocês: se você acreditar no que você ouviu aqui, se você acreditar que a palavra do Senhor é capaz de mudar a tua vida vai mudar. Aleluia. Se você acreditar que o que você ouviu é a palavra do Senhor, o Senhor vai transformar a sua vida. Se você seguir na direção que a palavra do Senhor mandou você seguir, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Porque a palavra, ela não é minha, ela não é de Eliseu, ela não é de Geazi, ela é de Deus. Glória a Jesus. Mas você tem que suportar o processo, você tem que sair da sua casa e buscar o seu milagre, você tem que ouvir a palavra do Senhor e saber que ela é capaz de transformar a tua vida. Glória a Deus. Simplesmente sem questionar, simplesmente sem querer mudar a direção. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos entender e nem explicar o agir de Deus, mas nós conseguimos saber que quando Deus opera, quando Deus fala, quando Deus profetiza, quando Deus promete, Ele cumpre, tanto na minha quanto na vida de cada um de vocês. O que temos que saber é que a palavra do Senhor, ela não é em vão. Uma vez que a palavra do Senhor sai e chega até o ouvido de cada um, ela não volta para trás. Mas muitas vezes, irmãos, nós deixamos a palavra para trás. Nós não tomamos posse dela. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós falamos assim: irmão, você está indo para a igreja? Ora por mim. Irmãos, você vai para o culto hoje? Ora por mim. Porque muitas vezes nós não sabemos que a nossa oração Deus escuta. A nossa palavra, ela também tem poder. Só que temos que acreditar. Irmãos, temos que entender que nós somos servos do Senhor. Aleluia. Nós servimos o mesmo Deus que Eliseu serviu. Nós servimos o mesmo Deus que Eliseu serviu, que Elias serviu, que Moisés serviu. O mesmo. E Jesus falou que aquele que crê será capaz de fazer coisas ainda maiores do que a que eu fiz. Frisando, ele não falou aquele que acreditar no que Eliseu falou. Ele falou aquele que acreditar, aquele que crê. Quando Jesus falou dessa forma, Ele deu autoridade para mim e para cada um de vocês fazer o uso da palavra do Senhor. Irmãos, vocês são capazes de profetizar da mesma forma que Eliseu profetizou. Vocês são capazes de curar da mesma forma que Jesus curou. Vocês são capazes de fazer milagre da mesma forma que Jesus fez.
e todos esses profetas da Bíblia, o que às vezes faz a diferença? A fé que eles tinham, irmãos. Foram homens que doaram a sua vida para Deus. Foram homens que não questionaram a palavra do Senhor. Foram homens que abriram mão do seu querer para fazer a vontade do Pai. Foram homens que não mediram esforços. Foram homens que não colocaram barreira entre eles e o milagre. Foram homens que não colocaram dificuldade. Quantas vezes deixamos de vir na casa do Senhor buscar o nosso milagre por causa de algo simples que nós fazemos ficar grande? Um cansaço, uma chuva, uma raivinha, uma palavra que uma pessoa falou, um não que nós ouvimos e não queria ouvir. Detalhes que tiram a gente do nosso milagre. Detalhes que impedem de Deus operar na nossa vida. Igual Naamã. Faço uma pergunta para vocês, irmãos. Quanto tempo leva descer de um cavalo, dar 5 passos, entrar num rio e dar 7 mergulhos? Falo para vocês que não leva 5 minutos. Um homem que sofreu a vida inteira ia sofrer o resto da sua vida por causa de 5 minutos. Quantas vezes nós não perdemos a nossa bênção por causa de 5 minutos de caminhada até a casa do Pai? Quantas vezes nós não perdemos a nossa bênção por causa de 5 minutos que a gente poderia ficar com o joelho dobrado, profetizando na nossa vida, conversando com Deus e fazendo a diferença na nossa vida? Detalhes, irmãos. Detalhes. Muitas vezes voltamos para casa com a nossa lepra por causa de detalhes. Santo é teu nome. Irmãos, não meçam esforço. Não pare no meio do processo. Não escolha a direção contrária daquela que Deus te deu. Não questione. Simplesmente só obedeça. E veja o milagre acontecer na tua vida. Veja Deus operar na tua vida. Veja Deus transformar a tua vida. Veja a mão de Deus ser colocada sobre a tua cabeça. Veja o milagre de Deus acontecer na tua vida. Escute a palavra do Senhor. Dê ouvido ao que o Pai fala para vocês. E siga firme na direção do Jordão. Porque, irmãos, ainda há profeta na terra. Ainda há milagre na terra. O Espírito Santo do Senhor ainda anda sobre a terra. A palavra do Senhor ainda está dentro da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O poder de Deus ainda está na mão e na boca de cada um. Ainda está no alcance de cada um de nós. Ainda dá tempo. Porque, irmãos, nós sabemos que a nossa passagem aqui pela terra, ela tem fim. Ela tem um ponto final. Mas ainda dá tempo de fazermos a diferença. Santo é teu nome. Irmãos, tomem posse do milagre de vocês hoje.
Faça uso desta palavra abençoada. Seja o Naamã depois que mergulhou no Jordão. Não seja o Naamã que foi recebido por Geazi. Olha o aprendizado. Acreditou na menina, mas desacreditou do mensageiro de Eliseu. Por um detalhe, ele não perdeu o milagre. Não deixe os detalhes roubar a sua bênção. Não deixe os detalhes mudar a sua vida. Não deixe. Não deixe. Se posicione e busque. Vá em busca do teu milagre. Santo é teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, meditem nessa palavra. Tomem posse da vitória hoje. Tome posse da vitória. Porque a palavra, ela não é minha. Ela é do Senhor. A passagem de Naamã ficou na Bíblia, irmãos, para a gente poder aprender com ela e ver que vale a pena sair da Síria e ir até Israel. Vale a pena fazer o sacrifício de sair do conforto da nossa casa e ir até aonde está a palavra do Senhor. Porque a minha palavra não pode fazer nada na vida de vocês, mas a palavra do Senhor pode transformar e mudar a sua situação. Santo é teu nome. Irmãos, as horas estão se avançando. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor, pois toda a honra e toda a glória é somente para Ele.